Começamos aqui mais uma aula do nosso curso de Projeto de Instalações Elétricas Residenciais. Aqui a gente vai ver na aula de hoje os condutores de fase, neutro e retorno em circuitos de iluminação. Afinal de contas, a gente tem que aprender isso aí para completar o nosso projeto residencial que já começamos e, obviamente, se você chegou a essa aula, parte do pressuposto que você já viu as aulas anteriores, no qual já fizemos um monte de coisa. Mas solicito a você também que dê uma passeada lá no meu blog, www.eudemario.com.br/blog. Talvez tenha algum artigo interessante para você lá no meu blog. Vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. A gente sempre começa com a introdução, depois vai ao desenvolvimento e, por fim, um resumo para que a gente fixe as coisas mais importantes ditas na nossa aula. Na aula de hoje, a gente vai ver a instalação elétrica de condutor, ou melhor, os condutores utilizados na instalação elétrica de circuitos para iluminação. A gente tem que ter em mente sempre que, para ligar um equipamento, inclusive as lâmpadas que vão fazer iluminação, deve-se saber a sua tensão nominal. A tensão nominal vai ser 220 ou 127. Se a rede elétrica, pensando especificamente nas instalações residenciais, se a rede de distribuição é de 380, e aqui eu me refiro à rede de distribuição secundária, né? Aquela que leva de fato a tensão para a nossa residência, que leva os circuitos para levar energia, potência elétrica à nossa residência. Se a rede de distribuição é 380 volts, que são valores fase-fase, então você vai ter somente como opção a tensão de 220, fase neutro, na sua instalação. Deixa eu dar uma mudada de cor aqui para ficar melhor o destaque. Pronto, vermelho. Então, a gente vai ter 220 fase neutro como única tensão disponível nas instalações elétricas residenciais. Obviamente, o 380 deve ser utilizado também nas instalações industriais e comerciais que têm equipamentos trifásicos. Mas nas residenciais, quando a rede de distribuição é de 380, você vai ter na casa 220 fase neutro. Se a rede de distribuição for de 220 volts, então se fornece as duas tensões, o 220 que é fase-fase e o 127 que é fase neutro. A gente faz tipicamente o uso de conexões para iluminação fase neutro. Então a gente tem que ter em mente o seguinte: ao ligar o equipamento fase-fase ou duas fases e no final das contas fase e neutro, usa-se também um condutor de retorno. Você sabe o que é o condutor de retorno? É isso que a gente vai esclarecer na aula de hoje e já vai ver como a gente faz essa conexão. Vamos lá. Só uma breve correção que eu identifiquei aqui, que faltou acento e faltou acento aqui também, somente essa breve correção. Aqui vamos ao desenvolvimento da nossa aula. Como é que a gente faz para ligar uma lâmpada? Me diga aí. Aqui eu tenho um condutor que eu posso dizer que é a fase e aqui eu tenho um condutor que eu posso dizer que é o neutro. Opa, neutro. Eu fiz questão de respeitar cores, né? Botei o neutro aqui em azul claro, mas eu peço a você que entenda que essa aula é aula didática. Então, se eu não respeitasse as cores, não é relevante. Eu só quero cores aqui para dar destaque, não para seguir nenhuma norma. Então, só foco o seguinte: em vermelho eu tenho a fase e em azul eu tenho o neutro. O grande problema é, se eu deixar um circuito ligado dessa forma, a lâmpada fica ligada 100% do tempo. Eu preciso, no meio do caminho, de um interruptor para que essa lâmpada possa ser ligada e desligada de acordo com a minha conveniência. Então, a gente tem um interruptor. A gente coloca um interruptor no meio do caminho. Aqui eu tenho, obviamente, a fase. Aqui eu tenho o neutro. Obviamente, vou identificar aqui de novo. Este é o fio da fase. Este aqui é o fio neutro. Neutro, quase não sai aqui, ó. Neutro. E aqui eu tenho o interruptor. E este trecho aqui entre o interruptor e a própria lâmpada é o que a gente chama de fio ou condutor de retorno.
O nome retorno, por enquanto, não te diz nada, mas você vai ver daqui a pouco que este nome é bem conveniente. Vai entender em breve. Olha só, vale a pena a gente ser apresentado ao tipo de representação que vai ter, que teremos de usar para representar cada um desses condutores, o de fase, o neutro e o retorno. Aqui tem duas normas, a NBR 5444, que é uma norma que já não está mais sendo válida, de acordo com a BNT, não é mais, é uma norma cancelada, melhor dizendo, mas que é a norma mais utilizada. Então, de alguma forma, faremos uso daqui também no nosso curso, não é escapatória. E a IEC 60617, que é recomendada que seja utilizada, que pouco se usa. Aqui você tem a representação do eletroduto. O eletroduto é o duto, a tubulação no qual o condutor vai passar. Não é só a tubulação, o eletroduto pode ser do tipo calha, que é aberto, entre outros tipos mais. Então, dá para dizer que é o duto no qual os fios vão passar. No caso aqui, eu tenho a representação de apenas um fio de fase passando pelo eletroduto. E o fio de fase é representado aqui por este símbolo. Se você tiver apenas o neutro dentro do eletroduto, você representa com este símbolo. E se você tiver o condutor de retorno, por este símbolo, a metade daqui do da fase. Se você tiver de fazer uso da IEC 60617, a fase é representada por este símbolo. Esse traço, só que tortinho, num certo ângulo. Aqui você tem o condutor de neutro, o traço também um pouco torto e uma bolinha aqui, ó, no finalzinho. E o condutor de retorno, bem, o condutor de retorno não é explícito qual é o símbolo do condutor de retorno nessa norma. O que eu encontrei na literatura foi informação a respeito de que na não representação do próprio condutor de retorno é a indicação de que ele está lá. Então é algo que vai causar confusão, você vai perceber isso daqui a pouco quando a gente tiver de fazer umas coisinhas mais. Vamos lá, vamos seguir aqui adiante, porque você precisa entender então o que é este condutor de retorno. Ou melhor, por que ele recebe esse nome e como a gente vai representar isso nos circuitos dos projetos elétricos. Deixa eu me encontrar aqui que eu me perdi. Opa, está aqui então. Já me encontrei. Eu tenho aqui uma instalaçãozinha. Eu tenho um símbolo de uma lâmpada, um símbolo genérico que eu estou fazendo uso aqui no momento. Eu tenho aqui o eletroduto, neste caso de um laranja claro. E aqui eu tenho uma região no qual a lâmpada vai ficar posta, né? Que está aqui no laranja mais escuro. Eu quero saber como acionar essa lâmpada, eu quero saber como eu vou fazer este circuito aqui num projeto elétrico. Aqui, só para deixar bem claro, eu tenho em vermelho a fase, em roxo, lilás, o retorno e em azul claro, o neutro. Vamos fazer uso dessas cores aqui embaixo também. Então, eu tenho em vermelho a fase. Vou colocar aqui, ó, a fase em vermelho. Olha aqui, o condutor de fase está vindo, joia, e ele vai até o interruptor. O interruptor está na cor preta e logo na sequência tem o retorno, no qual o fio vai do interruptor até a lâmpada e da lâmpada segue aqui o seu caminho pelo neutro para alimentação. Então, o interruptor está em preto, vou colocar aqui, ó, preto, o interruptor. Joia, aqui o interruptor em preto. Em lilás, em roxo, sei lá qual é aquela cor, nós temos aqui, ó, o condutor de retorno, que volta para a lâmpada. Entendeu porque chama retorno? Porque retorna do interruptor para a lâmpada. Agora ficou claro o nome. E por fim, eu tenho um condutor de neutro, no qual vem aqui, ó, para alimentação. Pronto, eu tenho aquele circuito aqui já representado num projeto elétrico, mas obviamente não na forma que a gente vai fazer, porque fazer um desenho desse num projeto elétrico seria complicado, já que esses símbolos inclusive são bem pequenos. Como represento isto aqui então num projeto elétrico? Aqui eu tenho circuito ou a figura análoga. Figura idêntica à original. Idêntica não, porque não tem eletroduto, né? Como representa o eletroduto? A gente viu que o eletroduto é só
mudar de cor aqui, vou botar na cor preta. Na cor preta. O eletroduto é isso aqui, ó. Pronto. Chegou aqui. Sigo aqui adiante e usando a norma 5444, o símbolo para o interruptor é uma circunferência. Então, eu venho aqui, ó. Este é o símbolo do interruptor para a norma 5444 que é cancelada da ABNT. Como represento, então, a fase e o neutro que estão indo para a lâmpada? Olha só, fase e neutro. Então, vou representar aqui, ó. Vou botar a fase e o neutro. Vou botar tudo de preto. Fase e neutro. O mais comum, já que a ordem não faz diferença, é se colocar assim, ó. Se eu colocar primeiro o neutro. Neutro e fase, tanto faz. E aqui eu tenho a fase e o retorno. Fase, vermelho, indo da lâmpada para o interruptor, e do interruptor voltando para a região da lâmpada, eu tenho um retorno. Pronto, tenho aqui o meu circuito indicado. Quero te lembrar, deixa eu me encontrar de novo, aqui que tem a figura que eu estou atrás, aqui, está aqui abaixo, que o interruptor na NBR 5444 tem este símbolo. Para IEC 60617 tem um símbolo um pouco diferente. Então, vamos fazer essa representação aqui na norma IEC 60617. Deixa eu ver se eu falei certo. É isso mesmo, 60617. Agora eu vou mudar de cor. Vou botar aqui numa outra cor, vou botar de roxo. Só para você perceber de forma nítida a diferença. Então, em vez de utilizar a fase neutra dessa forma, eu utilizaria a fase e o neutro. Fase e neutro. Como é que eu sei que é fase e neutro? Está aqui, ó. A gente fez isso em cima. Fase e neutro. O retorno, mais uma vez, não tem um símbolo específico. Então, como é que eu faço? Aqui eu faço. Deixa eu dar uma ampliada. Eu tenho fase e retorno. Como é fase? É este aqui. E o retorno? Bem, não tem um símbolo específico. Então, isso pode vir a causar confusão. Até talvez por isso, é mais um motivo pelo qual a norma 5444 ela continua, apesar de não estar em vigor, sendo a mais utilizada. É necessário lembrar também que o símbolo do interruptor para a norma 60617 inclui também este adereço, poderíamos chamar assim, para ficar dentro da norma. A lâmpada que eu usei é um símbolo genérico que não está validado dentro dessas normas aqui. Ó. Este é o símbolo do interruptor. Então você já aprendeu a fazer uso da simbologia para iluminação de fase neutra, já entendeu o que é o condutor de retorno e já sabe como representá-lo. Aqui, ó, na norma 5444, aqui é a representação da norma 60617. Finalizado isso aí, vamos então para um breve resumo da nossa aula de hoje. Vamos aqui para um breve resumo. O que é o condutor de retorno? É o nome dado ao trecho do condutor entre o interruptor e o dispositivo que vai ser ligado e desligado. É necessário deixar bem claro que existe uma necessidade específica de fazer uso do condutor de retorno, porque o que se deseja é não ter a fase diretamente conectada à lâmpada com o interruptor no neutro. Por que motivo? Se o interruptor estivesse aqui no neutro, quando você desligasse o circuito, a lâmpada se desligaria, porque não teria os dois terminais com tensão. Mas, em compensação, o condutor de fase estaria energizando ainda a lâmpada, e se você fosse fazer uma manutenção, você poderia tocar aqui nesse trecho que está energizado, e obviamente isso pode causar algum tipo de dano à pessoa que estiver fazendo manutenção.
ou algum outro tipo de equipamento que seja, obviamente, conectado a esse trecho energizado. Então, o condutor de retorno existe exatamente porque o interruptor fica neste trecho aqui no qual temos a fase, por questão de segurança. Então, o condutor de retorno é o trecho do condutor entre o interruptor e o dispositivo que vai ser ligado e desligado, nesse caso a lâmpada. O interruptor deve abrir o circuito pela fase, foi o que eu acabei de falar. Ele não pode abrir pelo neutro, porque se abrir pelo neutro, a fase continua lá conectada à lâmpada e, obviamente, a lâmpada estará parcialmente energizada. Se você tocar, apesar da lâmpada não estar acesa, você pode correr algum risco em relação à sua segurança. Aguardo você na próxima aula do nosso curso de instalações elétricas, neste caso ainda residenciais.